Boa tarde, graça e paz a todos. Estamos começando essa live nesta tarde. E nessa tarde nós vamos começar diferente. Vamos estar tocando esse louvor e meditando esse louvor na tarde de hoje. Deus ele quer falar com você, em especial você que está ferido na tarde de hoje. Deus ele quer falar grandemente com você, soldado. Aleluia. Glória a Deus. Amigos que sofrem, sua necessidade não deixe o soldado ferido morrer. Pecado passado e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de compartilhemos sim, descanso levará e toda angústia sairá. Não existe em soldado ferido morrer. Deus maravilhoso, Deus santo, é de aleluia. Lutaram pra vencerão, e o forte inimigos puderam vencer. Mas por esses moços Satanás intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Pecado passado e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso levará e toda angústia sairá. Não existe em soldado ferido não ouves olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Oh Deus maravilhoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Nessa tarde, irmãos, através desse louvor, o Senhor ele falou algo comigo nessa tarde. Jesus Cristo, quando falou aquela parábola lá que quando o pastor ele deixa as 99 e vai buscar aquela que estava perdida, quando ele voltou para buscar aquela que estava perdida, ela estava machucada, ela estava ferida, e o pastor colocou ela nos ombros e voltou a trazer ela para o seu redil. E o Senhor ele colocou forte no meu coração nessa tarde. Eu sei que tem muitos soldados feridos na tarde de hoje, independente
o que aconteceu, a batalha, a guerra, no meio da batalha, no meio da guerra, você se feriu nessa batalha, mas o Senhor, Ele está falando contigo na tarde de hoje que, ei, soldado ferido, o Senhor, Ele volta para te buscar, soldado ferido, Ele quer te curar na tarde de hoje, Ele quer te limpar, Ele quer te colocar de pé, e essa batalha ainda não acabou, você... Deus, Ele quer te colocar de pé para você vencer essa batalha. Não é para você ficar prostrado no meio dessa batalha. E o Senhor, Ele te fala nessa tarde, através desse louvor, através da ministração da palavra na tarde de hoje, através dessa live, que Ele está indo aí na sua casa, indo de encontro com você na tarde de hoje, te colocando, mostrando para você que, essa batalha, o Senhor está na frente, o seu general está na frente dessa guerra. Então nessa tarde eu vou estar orando por sua vida na tarde de hoje, você que está ferido, que está desanimado, você que está cansado, você que está até pensando em desistir, largar tudo e falar, eu parei com isso, não quero mais. Mas o Senhor, eu sei que o Senhor está falando com você na tarde de hoje. Você é um soldado. Ele te escolheu, não foi você que escolheu entrar nesse exército, foi Ele que te escolheu. Ele falou, este é meu, esta é minha, eu vou levantar, eu vou capacitar, eu vou preparar ela para a guerra, porque ela é mais que vencedora nessa terra. Ele é mais que vencedor nessa terra. Então nessa tarde vamos estar orando por você na tarde de hoje. Eu sei que o Senhor, Ele vai derramar do seu bálsamo, do teu refrigério, Ele vai derramar a sua cura sobre a sua vida, em qualquer área, se for área física, se for área espiritual, área sentimental, em todas as áreas, soldado. O Senhor está falando com você na tarde de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, Pai, me coloco diante da Tua presença, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, para Te pedir em prol desta vida na tarde de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Não foi por acaso que ela ligou, meu Deus poderoso, Deus santo, nessa live, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, não foi por acaso, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um algo especial para esta vida na tarde de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Então nessa tarde, Pai querido, Pai amado, vai de encontro com esta vida, Senhor. Pai querido, Pai amado, que está ferida, que está machucada, que está triste, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, quantas lutas, quantos problemas, quantas dificuldades. Senhor, mas na tarde de hoje, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrama do Teu poder sobre a vida dela, meu Pai, na tarde de hoje, Senhor amado, Deus santo. Senhor, derrama do Teu bálsamo, Senhor, derrama, meu Deus poderoso, da Sua cura, Senhor, na tarde de hoje, Senhor amado, Deus santo. Vai curando essas feridas, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória, na tarde de hoje, Senhor, eu profetizo a cura sobre essa vida, meu Pai. Que ela possa se levantar, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, e continuar na peleja, continuar nessa guerra, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, porque essa guerra, meu Deus poderoso, o Senhor já deu a vitória, Senhor. Então nessa tarde, Pai, vai de encontro com essas vidas na tarde de hoje, Senhor. Derrama, Pai, do Teu poder e da Tua unção na tarde de hoje, é que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém? É forte, irmãos. A gente aqui, a gente faz o que o Espírito Santo de Deus pede para nós fazermos. Não é da nossa maneira, que ele tem que ser desse jeito, tem que ser... Não. O que o Espírito Santo de Deus manda nós fazermos, a gente vai e faz. E desse jeito o Senhor, ele tem operado sinais e maravilhas nesse lugar. Vidas têm dado testemunhos nesse lugar. Vidas têm glorificado a Deus pelo que o Senhor vem operando através das lives, através dos cultos. Então, aqui nós estamos aqui para obedecer a voz do Senhor nessa tarde. Desde já eu gostaria de estar passando as pessoas que estão na tarde de hoje conosco. Amém? Oh, glória. Tá a minha mãe Idalina, a Gigi Hermano, a Lilian Félix, o pastor Valdir, a Tati Próspero, o senhor Jair e a dona Ângela, a Jaqueline e a Rosimeire. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês nessa tarde. Eu sei que o Senhor já começou falando na tarde de hoje e eu creio que o Senhor ele tem muito mais para falar com você na tarde de hoje. Amém? Glória a Deus. Desde já eu vou estar passando para o pastor Leandro, que ele vai estar ministrando a palavra na tarde de hoje. Amém? Pastor Leandro. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Fizemos uma troca aqui, parece muito longe, mas na verdade um está grudadinho com o outro aqui. É bênção de Deus.
Aleluia. E quando o pastor Laércio, nós estávamos aqui, o Senhor chegou a ministrar isso até no espírito dele, falando muito forte sobre isso, e exatamente sobre esta palavra, ou esse direcionamento que o Espírito Santo de Deus ele tem colocado a nós. Por quê? Porque diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, ou diante de tantas coisas que nós já vivemos, de repente a gente se depara muitas vezes tristonho, ou muitas estão preocupados com tantas coisas, ou até mesmo à mercê de todas as circunstâncias que são colocadas para nós no decorrer do dia, no decorrer da semana, no decorrer desse ano, ou praticamente quase esse 1 ano e meio de pandemia. Então Deus tem nos movido a isso, e Deus ele colocou aqui algumas palavras, e nesse direcionamento eu quero pedir para que os irmãos se atentem para algo que o Espírito Santo de Deus está revelando para nós e está mostrando para nós nesse dia. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos tão preocupados com tantas coisas, começamos a exercer, sabe aquele negócio do chamado, mas de uma maneira que nos satisfaça e não a vontade de Deus? Então, e normalmente a gente não compreende por que tantas situações, tantos problemas ou tantas circunstâncias. Então, no Evangelho de João, no capítulo 8, e eu quero que você se atente bem para aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando sobre as nossas vidas nesse dia. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, ele fala um texto muito conhecido por todos nós, que diz assim: aleluia, glória a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nossa, mas vai falar de novo sobre isso? Não, nós vamos falar sobre algo que muitas vezes tem, ou melhor, que nós temos permitido acontecer as coisas em nossa vida, mas não porque nós queremos, mas sim por causa daquilo que está em nossa volta. E eu quero te fazer essa primeira pergunta, e isso eu quero que você pense. Nós vamos hoje refletir um pouco sobre essa palavra. Em qual Jesus nós temos crido? Aí entrou um monte de interrogação na sua cabeça agora, né? Que nem eu vi que o pastor Lércio está pensando assim, e agora, né? O que vai sair daí? Eu quero te fazer uma segunda pergunta. E qual Jesus nós temos servido? Por que eu entrei neste mérito e por que este nome? Porque assim, vamos pensar. Jesus, um nome comum da época. Jesus, um nome hoje para nós como José e como Maria, lá também Jesus era este tipo de nome. Era um nome comum. Mas diante deste nome comum, nós observamos que até mesmo o apóstolo Paulo, quando ele chega na igreja de Corinto, ele fala algo muito interessante. Ele fala ali que ele se deparou numa situação onde todos estavam remetidos a pessoa ou a uma figura ou uma imagem de alguém, e não mais aqueles a quem a palavra tinha sido referida, ou aquele a quem o Senhor tinha ordenado a amar e reconciliar as pessoas com Deus. Então vamos perceber isso. Então diz assim, que a verdade revelada nesse versículo tem muito a ver com a nossa condição de fé. E essa condição de fé, lá em Hebreus, capítulo 11, por que você fala assim, mas por que você não diz o versículo, não só? Porque, irmãos, eu quero ler, hoje eu quero ler, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, todo mundo também já conhece esse versículo, igual João 8,32. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. De novo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Meu Deus, falar é fácil. Como né, pastor Lércio?
Muito fácil. O negócio isso está sendo vivido dentro de nós para nós lançarmos isso para fora? Ou isso tem sido somente algo guardado em nossa mente, que de vez em quando chega ao nosso coração e que muitas vezes não trata a nossa alma? E é disso que o Espírito Santo de Deus, ele quer nos falar, aonde temos colocado a nossa fé. Por isso as duas perguntas do início. E isso tem muito a ver. Por que isso tem muito a ver? Vamos pensar que ali o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aqui para nós esta segunda carta aos Coríntios, mas na verdade, depois você, quando estiver se aprofundando ou estudando na palavra, você vai perceber que esta segunda carta para nós, na verdade não é segunda, mas sim a terceira, que na verdade uma dessas três cartas ela se perdeu, por isso que na Bíblia só ficou descrito a primeira e a segunda carta. No capítulo 4, a partir do versículo 3, olha que sobrenatural que Paulo, ele já começa a falar para essa igreja. Já anteriormente já tinha escrito uma outra, já falando também sobre isso. Ele fala assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que as trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, contudo, se renova dia após dia. Amém? Então Paulo, ele começa a nos escrever e começa a nos orientar, e aqui a gente fala assim: não, mas aqui está toda a certeza de qual Jesus nós estamos servindo. Aqui está uma fé fundamentada neste Jesus que nós servimos, neste Jesus que nós cremos, nesse Jesus que nós estamos cada vez mais. Sim, como eu disse, pela letra, da boca para fora, é fácil falar. O negócio é, tudo isso está sendo discernido e revelado dentro de nós, e nós estamos permitindo o Espírito Santo de Deus fazer isso. Por quê? E eu quero chegar agora nesse embate, para nós começarmos a refletir. Qual Jesus nós temos servido? Volto lá àquela pergunta. E em qual Jesus nós temos crido? Então vamos começar a fazer um paralelo hoje destes
digo assim, personagens que estão sendo apresentados para nós hoje, não este que Paulo aqui descreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, mas um personagem que muitas vezes é colocado e muitos começam a acreditar, muitos começam a vivenciar e muitos começam até ter certeza que Jesus é para isso. Então vamos entender qual Jesus nós temos servido. Primeiramente, nós temos servido o Jesus empreendedor. Sim, Jesus empreendedor. Aquilo que tudo que nós vamos fazer sempre vai ser um grande negócio. Aquele Jesus que tudo que nós colocarmos a mão, tudo que nós colocarmos a mão vai prosperar. Tudo que nós fizermos vai... Vamos pensar, é esse Jesus que Paulo acabou de descrever? Vamos para um outro Jesus. Nós estamos servindo o Jesus negociador, aquele que nós podemos barganhar com ele, ou até melhor, que tudo através deste Jesus negociador nós podemos fazer uma troca. Será que é esse Jesus que nós estamos servindo? Vamos passar para um outro. Qual outro? O Jesus das apresentações, o orador, aquele que assim, esse precisa ser visto em todos os lugares. Nós precisamos fazer dessa maneira, ser visto por todos, ser ali olhado por todos, ser adorado por todos, ser aplaudido por todos. Espera aí, é esse Jesus que nós temos servido? Vamos partir para um próximo Jesus. Porventura, é o Jesus dos espetáculos, aquele Jesus dos shows, das manifestações emocionais e carnais. É esse Jesus que chega aonde ele está, parece que ali é o superstar, vem ali aquela luz, aquele jogo de luz, e olha assim, tá ali um narrador lá apresentando, falando, e agora com vocês, Jesus de Nazaré, esse daí? Vamos ver, qual é o próximo? Será que é o Jesus dos bens materiais? Aquele que eu tenho que ter tudo? Vamos pensar, será também que pode ser o Jesus dos interesses carnais? Aquele que só estamos servindo para satisfazer os nossos prazeres, as nossas vontades? Ou vamos pular para mais um outro Jesus? O Jesus o Jesus filósofo. O Jesus que nós estamos vendo hoje, que retrata muito a intelectualidade da pessoa, aquilo que hoje é lançado como um empoderamento da figura, daquilo que você é e daquilo que aonde você pode chegar. É esse Jesus? Então eu quero parar nestes aí, porque se a gente for pegar a lista tem um monte, mas eu quero parar nesses. E quero dizer, é algum desses que nós temos servido? Se vamos começar a repensar sobre este conceito de servir a Jesus. E vamos começar a pensar agora neste conceito que Paulo disse aqui na carta de 2 aos Coríntios, e lá quando nós lemos em João 8,32, e quando nós lemos Hebreus capítulo 11, versículo 1, que remete sempre à verdade. E esta verdade está falando de quem? Está falando de um destes que nós citamos, ou está falando do Cristo, do Filho do Deus vivo, daquele que desceu à terra em carne, que pegou, se fez homem, se esvaziou, se tornou como forma de servo, para poder servir e obedecer até o Pai, obedecendo Ele até morte, e uma morte de cruz, para nos reconciliar diretamente com Deus, através do seu amor, entregando sua vida por nós. Esse Jesus, o Cristo, é Ele que tem que ser cada vez mais visto. Se alguns desses outros, porventura, apareceram ou foram refletidos em nós, nós temos que começar a quebrar, a definhar e a retirar. Você começou a entender por que o pastor Laércio abriu o culto, dizendo exatamente sobre o soldado ferido?
Porque muitas vezes este reflexo destes que nós acabamos de citar é o que faz parte, ou o que fez parte um dia da nossa vida. Porque quando estes fazem parte, ou quando referenciamos algum destes que foram ditos, nós nunca conseguimos entender o Cristo. O Cristo, a graça revelada, graça, algo que nós não merecemos, mas a graça, ela revela uma reconciliação, a graça revela o perdão dos pecados, a graça revela uma intimidade sobrenatural de Deus, a graça revela o discernimento do caminho que o Senhor tem proposto para nós. Esta graça, através de Jesus, o Cristo, Jesus, aquele que ensinou e aquele que ensina até hoje o caminho, através do Espírito Santo, é Ele que está manifesto em nossas vidas para nos curar, para nos sarar, para nos libertar, para poder tirar todo tipo de sentimento que um dia foi jogado sobre você ou sobre a minha vida, e para arrancar disso e dizer: filho, filha, homem, mulher, sou eu que comando a sua vida. Ninguém pode dizer aquilo que eu não disse. Se eu falei, sou eu, porventura, homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Não, dizendo eu, não o cumprirei. O próprio Senhor, Ele se manifesta através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, para nos revelar esta verdade que muitas vezes nos confronta a ponto de nos rasgar. Mas quantas vezes, vamos aqui entre nós, vamos confabular aqui agora neste momento, neste período, quantas vezes nós nos percebemos diante de um destes que foram apresentados? Por quê? Simplesmente por causa de uma mera fração de segundos, porque diz na palavra que nós lemos que o príncipe deste século, ou melhor, o Deus deste século, o inimigo, ele cegou o entendimento das pessoas. E é muito fácil, quando você mexe muito com fé, quando você mexe muito com um tipo de colocação na pessoa, você pode manipulá-la a ponto de levá-la da salvação para a perdição em questão de segundos. A fé é um instrumento usado no mundo inteiro. Essa fé pode ser forjada de uma maneira sadia, ou de uma maneira que vai nos corromper e muitas vezes distorcer a nossa mente, a ponto de nós começarmos a crer muitas vezes em mentiras, do que propriamente receber a verdade revelada de Cristo, daquilo que o Espírito Santo de Deus está passando para nós. E para isso eu quero fazer menção de uma leitura que se encontra em 2 Timóteo. Vamos lá. Vamos aqui. É bom, irmãos, pegar Bíblia de papel, porque assim, custa um pouquinho para você achar, mas não tem notificação. Aleluia, glória a Deus. Só tem marcação, e muitas vezes tem Bíblia que está marcada de todo jeito. Aleluia, e é fácil, né? Quando você pega a sua Bíblia, você já vai lá direto, parece que já está com GPS. Você já abre lá e glória a Deus, aleluia. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 7, diz assim: e isso, eu quero que você reflita sobre uma carta que Paulo enviou para Timóteo, reconhecendo quem era Timóteo, como Deus ele está fazendo na sua vida, na minha vida, na nossa vida agora, para nós nos posicionarmos diante de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Vamos ler. Versículo 7 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Por causa, padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, e na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Muitas vezes você pode estar até mesmo nessa situação. Já se deparou com aquele, eu digo assim, pormenor que o diabo tem querido colocar? Muitas vezes olhando ou recebendo as setas ou os dardos do inimigo dizendo que você não é amada, ou você não é amado, ou que não ligam para você, ou que não desistem de você. Irmãos, eu posso afirmar aqui, e pelo menos eu digo com certeza e com convicção, de que todas as pessoas que estão hoje assistindo essa live, todas as pessoas que nós estamos tendo contato, todas as pessoas que estão recebendo o áudio, todas as pessoas que estão no nosso livro de oração, pode ter certeza que Deus tem colocado sempre vocês em nossas orações, para nós clamarmos, orarmos e também guerrearmos pela sua vida, porque não perceba de uma maneira diferente, não haja de uma maneira diferente. Saiba que se você está aqui agora, se você está aqui hoje, e se você está ouvindo isso, é porque tem alguém orando pela sua vida, tem alguém intercedendo pela sua vida, tem alguém clamando pela sua vida, e não clamando simplesmente porque, agora é uma obrigação que eu tenho que fazer para interceder. Não, intercessão é amor. Intercessão é entrega, intercessão é a revelação dessa verdade. A oração e este propósito é a revelação do amor de Deus, que Deus coloca em nossa vida por amor às vidas. Então não adianta nós queremos fugir, irmãos, não adianta nós queremos correr para os lados, não adianta nós queremos fazer diferente. Se Deus colocou isso, nós não podemos parar. Mas aí que está o X da questão. Se Deus colocou algo em nossas mãos, se Deus fez com que houvesse a manifestação de algo, e o sobrenatural dele já tivesse sido produzido e gerado em nós, quando nós paramos, o inimigo lança setas, e essas setas muitas vezes são palavras que nos machucam, palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que nos colocam para baixo. A gente começa a sentir como se fosse um grande peso sobre as nossas vidas, mas o que Deus está querendo para que você apague de uma vez, seja curado, seja curada, seja sarada de uma vez, é posicionar-se agora como um soldado daquele que Deus escolheu para poder fazer aquilo que Ele te chamou. Levanta o escudo da fé, levanta o escudo da fé, levanta a espada do Espírito, se revista com a armadura de Deus completa e coloque na sua boca algo sobrenatural que se chama a verdade revelada de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Quem recebeu o áudio, o Senhor já ministrou sobre a sua vida, sim, porque a hora que a palavra é liberada, a hora que a palavra sai do trono e ela é liberada sobre a sua vida, ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, possa ser situação que for, essa palavra vem, arrebenta tudo e chega na sua vida e te concede aquilo que você estava clamando diante de Deus. E eu estou percebendo agora, por aquilo que o Espírito Santo de Deus está nos levando, Deus está derramando algo tão singelo aqui nas nossas vidas. Está parecendo assim, irmãos, que Deus está derramando chuva, e essa chuva, o que Ele fala assim, é uma renovação. Deus está
está renovando, restaurando e edificando não só o seu chamado, compreenda bem, é a sua vida espiritual. Porque não adianta você querer colocar ou remeter simplesmente as coisas da maneira que são ou da maneira que você acha, mas sim começar a colocar as coisas da maneira que Deus, Ele estabeleceu e Ele quer fazer em sua vida. Então, se em algum momento ou em alguma situação você percebeu que você está preso em um destes pormenores ou um destes casos aqui que nós colocamos, em nome de Jesus, rasgue. Por quê? Porque o seu chamado não é dentro, o seu chamado é fora. Deus não quer te usar dentro, Deus quer te usar fora. Deus não está preocupado com o que você vai fazer dentro. O dentro é como nós. Se a gente precisar fazer, se a gente precisar lavar, se a gente precisar varrer, se a gente precisar fazer o que for, nós vamos fazer, porque somos servos. Porque Deus estabeleceu um chamado sobre nós. E este chamado que Ele estabeleceu sobre nós é, primeiro, entendermos quem nós somos. É saber qual Jesus nós estamos servindo. E nós sabemos que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, assim reconhecido ali por Paulo, assim reconhecido por uma das mulheres que estavam ali ajoelhadas diante dele. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, este que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e nos deu um nome sobre todo nome, que todo principado, toda potestade, todo tipo de ser se submete a esse nome. Então, essa verdade tem que ser agora lançada em nós, e nós temos que agora refletir. Deixa isso queimar dentro de você. Deixa isso começar a ser queimado dentro de você. Está vendo tudo esse monte de coisa que está na sua cabeça? Sabe o que acontece quando nós começamos a entender aquele Jesus, o filósofo? Sabe o que acontece? Fala assim, ó. Eu gosto de ler bastante esse versículo. Acho que tem alguns irmãos aqui que a hora que eu for ler eles vão até dar risada. Porque todo lugar, pode ser num culto, pode ser num culto numa casa, pode ser numa célula, pode ser em qualquer situação. Irmãos, eu sempre gosto de falar desse versículo. Por quê? Esse versículo falou muito comigo alguns anos atrás. Diante de uma busca incessante que eu estava, diante de formações, diante de uma busca gigante que eu estava. Porque alguns irmãos sabem, a facilidade de algumas coisas que eu tive através daquilo que eu coloquei na minha vida, começou a me surgir estas oportunidades. Então assim, eu sou apaixonado por leitura, eu gosto muito de meditar, eu gosto muito de buscar, eu gosto de ir profundo naquilo que o Senhor me submete a buscar. E antigamente também era assim, não é porque foi, é uma coisa agora que você se converteu, não, isso era antigo. Então não adiantava falar para mim, olha, é muito difícil de aprender. Se é difícil de aprender, então peraí, eu vou procurar saber por que é difícil de aprender. Porque assim, se é difícil de aprender, então esse desejo não deveria ser brotado, ou não deveria brotar dentro de mim. Então isso daí eu via, e depois via que aprendia, e aprendia a fazer da maneira que era para ser feito. Então isso daí me gerou algo, e me gerou muitas vezes uma prisão. Percebam, tá? Uma prisão. E esta prisão não deixava com que a presença ou a voz do Espírito Santo fosse liberada da maneira que tinha que ser. E diz assim, em Provérbios 27, 7: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. O Senhor começou a me ensinar. Você tem tudo, não tem? Legal as faculdades, legal os cursos, legal todos os projetos, legal todas as criações, legal todas as coisas que foram feitas, legal todos os projetos, planos, todas as coisas que você desenvolveu, perfeito. Mas agora, se você não se esvaziar de você mesmo, se você não esvaziar e deixar com que eu te encha pelo conhecimento, pelo entendimento e pela sabedoria do meu Santo Espírito,
eu não vou poder fazer aquilo que eu tenho para fazer de excelência na sua vida. Exatamente isso. E foi a partir daí que o Espírito Santo começou a me mover para poder ter uma entrega total. Ah, mas daí você o Espírito Santo de Deus falou perto. Ah, você é pastor. Não, irmãos, entenda isso. Eu passei anos pregando em várias igrejas, deixando o Espírito Santo de Deus falar através da minha boca, fazendo as coisas, mas a hora que foi para poder ir num nível de profundidade com o Senhor e de entrega, Ele falou: olha, parabéns, está ótimo até agora, mas agora eu preciso de você, porque até agora você fez tudo por causa de todas as coisas que estavam te mostrando. Agora eu preciso de você. Eu preciso que você ouça a minha voz. Eu preciso que você renuncie aquilo que jogaram sobre a sua vida e faça aquilo que eu preparei para você. Ou em pequenas palavras, deixe o seu orgulho de lado e assuma o papel que eu te chamei para assumir, de servo, e começar a fazer aquilo que eu te chamei, não para poder querer, não para poder mostrar, não para poder ser convidado, não para poder receber aplausos, não para poder ser visto, mas simplesmente para conduzir as vidas ao caminho. Conduzir as vidas à realidade do Evangelho, desmascarar essas falácias e desmascarar todo este conteúdo sutil de mentira lançado como meias verdades. O Senhor estabeleceu algo em nossa vida e nós temos que cumprir. O Senhor ordenou algo em nossas vidas e nós temos que cumprir. E melhor palavra a não ser essa, Paulo falando na igreja, na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, fala assim, a partir do versículo 1, diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta. Olha que sobrenatural, receba aí. Escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Aleluia? Está recebendo? Aleluia. Mas eu vou te falar uma coisa importante. Muitas pessoas usam também este final deste versículo para poder dizer que não há importância para você conhecer a palavra e o Evangelho. Irmãos, para aí, mentira, segura aí. Por quê? Porque você tem que saber tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus está mostrando para você em Cristo. E aqui quando fala que a letra mata, ele está falando especificamente neste contexto dos mandamentos que Moisés recebeu escrito numa pedra. Ele não está falando daquilo que Jesus Cristo deixou escrito, ou deixou firmado, ou deixou registrado para nós. Ele não está falando de uma modificação de um caráter, simplesmente. Ele está falando da morte do caráter do homem para que o caráter de Cristo seja revelado. Ele está falando aqui não de letras simplesmente que estão matando as pessoas por serem intelectuais. Entenda isso. Não, ele está falando aqui que naquela época
a lei estabelecia a morte e agora a graça estabelece vida para a sua vida. Estabelece através de uma renúncia, através de uma entrega, através da reconciliação com Jesus Cristo, uma vida sobrenatural, uma vida tremenda, uma vida em que o Senhor está revelando dia após dia aquilo que Ele tem para você. Nós somos esta carta, ou nós somos a manifestação de Deus através da nossa ida e vinda dos lugares. E como o Senhor aqui descreveu, e eu acho que foi tão tremendo o que o Senhor revelou para nós, nós somos estas cartas vivas. Sendo estas cartas vivas, nós temos que começar a reconhecer todo este senhorio, todo este poder, toda esta autoridade, esta ousadia e esta autonomia que o Senhor nos deu. Não ficar presos simplesmente naquilo que o homem ele quer, mas sim mergulhar neste sobrenatural que Deus ele estabeleceu. Sim, temos que ter um lugar para nós estarmos juntos. Sim, temos que ter um momento para estarmos juntos e um orar por outro, um fortalecer o outro, um ajudar o outro, sim, mas nós temos que ter algo em nossa mente. Homem nenhum pode fazer aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus e está fazendo pelo Espírito Santo de Deus. É Ele, é nele, é por Ele. E isso, Ele manifesta todas as coisas em nossa vida. Então nós temos que entender e mergulhar. Hoje estou vendo muitas pessoas chegando falando: não, olha, para poder buscar o Senhor tem que fazer isso. Para poder ter intimidade com Deus tem que fazer aquilo. Para poder receber de Deus você tem que fazer uma campanha daquilo. Irmãos, pelo amor de Deus, entenda uma coisa: quando você ajoelhar, e se você estiver na sua casa, se você ajoelhar agora, olha, eu falo para você com convicção, se você ajoelhar agora e você se reconciliar com Deus, ou você pedir que a presença de Deus ela se manifeste em sua vida, ou se de repente algum desses pontos aqui você estava preso, você se liberta e reconhece este senhorio, esta ousadia, esta presença, esta unção, que você é uma carta viva, escrita pelo próprio Deus, para manifestar a glória dele. Se você fizer isso agora, a glória de Deus se manifesta na sua casa, se manifesta no lugar onde você estiver. A presença de Deus, ela vem de uma maneira que ela inunda todo o seu ser, rompe todos os grilhões e barreiras e manifesta a glória do Senhor. Ele se apresenta de uma maneira tão poderosa, ele se apresenta de uma maneira tão grandiosa. Assim, não precisa, muitas vezes a gente olha e fala assim, tem que ser desse jeito. Não tem que ser desse jeito, tem que ser do jeito dele, tem que ser do modo dele, tem que ser da maneira dele, tem que ser conforme ele quer. Pode estar aí um maior frio, aí onde você está, muito frio, como está aqui, mas aqui a gente sabe, percebe que o frio está, mas a presença de Deus está aqui nesse lugar. E vou falar, irmãos, olha, está começando a dar calor aqui, porque a presença de Deus ela se manifesta nesse lugar. Como está se manifestando aí na sua vida, como se está se manifestando na sua casa, como está manifestando nos seus negócios, como está manifestando agora dentro de você. Então, se você acha que é impossível, em nome de Jesus, mude isso, pare de acreditar nas outras coisas, comece a acreditar nesse Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como disse um dia, há muitos anos atrás, um irmão para mim, comece a acreditar no Filho da irmã Maria, aleluia. Comece a viver este Cristo ressurreto, comece a, como uma carta viva, expressar a presença, a glória de Deus e deixar Deus escrever esta nova história para você. Entenda, ainda que o homem tenha te colocado numa condição, e eu quero dizer isso bem enfático porque o Espírito Santo de Deus está mostrando, aleluia, ainda que você se sinta como José, eita Deus tremendo, aleluia, que você viu todos os seus irmãos falando mal de você, e você mesmo assim levou na esportiva,
Você via todas as pessoas querendo o seu mal, e mesmo assim você continuou. Até que um dia, arrancaram suas vestes, te jogaram no buraco, e te venderam, como se fosse qualquer um. Aleluia. E você foi jogado de um lado para o outro. Mas, ainda que dentro de você tivesse machucado, ou dentro de você tivesse machucada, ou ferida, ou ferido, você se manteve fiel. Você se manteve na presença. Você se manteve naquilo que Deus prometeu. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. E você se manteve. E até o dia que José foi levantado como governador do Egito, e todos os seus irmãos tiveram que reconhecer não José, mas a presença de Deus que havia sobre a vida de José. Que assim seja. E Deus está falando isso sim, é uma palavra profética liberada para a sua vida. Não que você vai olhar, vai esfregar o dedo na cara de todo mundo, ou vai querer mostrar para todo mundo. Não, você vai simplesmente viver o propósito de Deus na sua vida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então se mantenha na posição, se mantenha fiel, se mantenha naquilo que Deus colocou para a sua vida, e você vai ver que no momento certo, Ele, somente Ele, vai te exaltar. Mantenha-se na posição, mantenha-se no lugar da obediência, mantenha-se fiel a Ele, e você vai ver o quão maravilhoso vai ser a sua colheita diante dos olhos de todas as pessoas. Você recebe? Então receba aí, em nome de Jesus. Guarda isso e crava isso no seu espírito, e deixe isso fluir dentro do seu coração. Que haja cura na sua alma, cura agora no seu entendimento, cura agora na sua mente. Que haja esse renovo que Deus tem preparado para você, e que a graça de Deus superabunde de uma maneira tão gloriosa, e essa presença que está aqui seja revelada, que também está aí, que amém, Espírito Santo, obrigado por me corrigir, que essa presença que está aí seja revelada na sua casa, na sua família, para o seu cônjuge, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus pais, para a sua vida. Receba. Se você pediu algo para Deus, Deus está te dando agora. Deus está te dando agora. E eu quero agora orar pela sua vida. Coloca aí as mãos no seu coração. Assim, coloca aí a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, conforme aquilo que o Senhor tem nos direcionado, Pai. Senhor, aqui o Senhor revelou em sua palavra e mostrou para nós, muitas vezes, o reflexo daquilo que nós queremos e daquilo, Pai, que o Senhor tem preparado para nós. Então, nessa hora, que a nossa fé seja ativada neste sobrenatural, que realmente nós possamos chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, que nós possamos agora ver com os nossos olhos espirituais que nós não estamos sozinhos, e nós nunca nos mantivemos sozinhos, porque o Senhor está conosco, e o Senhor é que nos guarda, e juntamente o seu exército é que peleja todas as nossas guerras e todas as nossas lutas. E que, ó Pai, a sua presença é tão real, que chega de viver, Pai, no raso, chega de viver na situação, na circunstância, no problema, na dificuldade. Está na hora de nós, Pai, entrarmos na sala do trono. E esta sala do trono revela a sua santidade, revela o seu amor, revela a sua presença, revela, Senhor, a sua graça sobre nós. Revela, Pai, e nos impacta de tal maneira, a ponto, Senhor, de nos desarmarmos,
a ponto, Senhor, de nos rendermos, a ponto, Pai, de nos lançarmos agora nas suas mãos e viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Chega, Senhor, de argumentação, chega de palavras, está na hora de nós vivermos aquilo que o Senhor prometeu, um testemunho santo e fiel, como cartas vivas, fluindo de uma maneira sobrenatural nas suas mãos, ó Pai, e fazendo com que o seu nome seja levado dia após dia, e essa presença seja algo que nos marque, algo que nos cure, nos sare agora, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. E tira, Senhor, todo medo, porque o Senhor nos deu, Senhor, este Espírito, Pai, este Espírito, Senhor querido, e nos deu a certeza, Senhor, de termos, Pai, esta coragem, Senhor, esta ousadia, Pai, e também de sermos, Pai, mansos, ó Senhor, e também sermos, Pai, direcionados pelo Seu Santo Espírito, para poder fazer e realizar tudo ao seu tempo, mas, Pai, como diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar, Senhor, buscar a sua presença em todos os momentos, ouvir a sua voz em todos os momentos, fazer aquilo que o Senhor nos chamou, não aquilo que os homens estabeleceram, fazer aquilo que o Senhor quer, não aquilo, Pai, que a nossa vontade deseja. Então, Pai, em nome de Jesus, que esta presença, Senhor, e esta revelação nos leve, Pai, a um nível de intimidade, porque nós nos rasgamos, nos arrependemos, nos lançamos nas suas mãos, para que o Senhor faça, cumpra e estabeleça o seu querer, Pai. Recebemos, em nome de Jesus, tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Então receba, receba minha irmã, receba meu irmão, receba agora em nome de Jesus esta presença que é gloriosa, receba esta unção que vem do céu, direto do trono de Deus para a sua vida, arrebentando e destruindo todos os grilhões. Receba, aleluia, receba o peso da glória de Deus sobre a sua vida, e que essa glória se manifeste de uma maneira sobrenatural, e você veja este renovo agora brotando dentro de você, este renovo brotando dentro de você. Oh, receba, receba, receba em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se você se colocou, ou se você ainda acha que é um soldado ferido, então está na hora de você agora assumir sua condição de não mais soldado ferido, mas um soldado restaurado, renovado, um soldado que agora sabe manejar bem a palavra da verdade, e que sabe instruir e direcionar as pessoas a esse caminho, ainda com as marcas que te foram deixadas, mas agora com a certeza daquilo que o seu Senhor e o seu Salvador, Ele te direciona. Que essa presença vá contigo em todos os lugares, que essa presença reine dentro de você, que essa presença se manifeste dentro de você, e que esse Cristo que é revelado em nós através do Espírito Santo nos molde e ative cada vez mais esta fé sobrenatural. Amém? Que em nome de Jesus, que cada um receba aquilo que o Senhor tem ministrado para as nossas vidas neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Já quero passar o pastor Laércio aqui, ele já vai estar também anotando e falando de mais algumas pessoas, fazendo mais algumas considerações aqui. Amém, pastor Laércio. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe. Ela está aqui. Glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória. Amém, irmãos? Recebeu? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Que Cristo você está servindo? Que você é? Amém? Aí, como o pastor Leandro estava ministrando na tarde de hoje, o Senhor, ele
Ele falou ali no profundo comigo, me trouxe aquela passagem ali onde Jesus Cristo estava com um monte de discípulos ali, de repente, e ele ministra uma palavra foi forte, uma palavra dura. De repente ele vê todos um monte de discípulos indo embora, e ele olha para Pedro, para os outros 12 discípulos e fala assim: e vocês não vão também? Aí Pedro fala assim: para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? O Senhor está falando com você na tarde de hoje. Para onde você vai se só Ele tem a palavra de vida eterna? Esse não é o tempo. Esse é o tempo de você se levantar e caminhar, fazer aquilo que o Senhor ele te direcionou um dia. Lá atrás Ele te prometeu e Ele vai continuar. E Ele vai cumprir, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. E o Senhor ele ministrou forte no meu coração na tarde de hoje. Porque tem muitos aí que estão caídos, porque, assim como já foi falado, prostrados, desanimados por situações, por palavras, mas esse não é o tempo. Você é discípulo. Você é discípulo. Jesus ele fez uma pergunta para você na tarde de hoje. E responda, tenha essa mesma resposta, porque na hora que o pastor Leandro, Deus usou a vida dele para falar assim: não é o tempo de você andar no raso. Lembra de Pedro, irmãos? Quem foi, além de Jesus Cristo, quem foi o único homem nessa terra que andou sobre as águas? Foi Pedro. Porque Pedro ele cria na promessa. Pedro ele cria. Ele era discípulo. E o Senhor ele escolheu você na tarde de hoje. Seja discípulo, não seja multidão. Deus falou grandemente. E eu creio que Ele vai continuar falando com você no dia de hoje. O pastor Leandro está ali anotando as vidas que estão acompanhando a live na tarde de hoje. Enquanto ele vai anotando, eu gostaria de fazer, porque todos os cultos, irmãos, a gente ora pelo propósito de oração e a gente também ora pelo caderno de oração. Se você quiser também, coloca o seu nome no caderno de oração, a sua família. Todos os cultos nós oramos em propósito dessas vidas. Então, na tarde de hoje, desde já, eu gostaria de estar orando por esse propósito, por esse caderno de oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua presença, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, para Te pedir, meu Pai, em propósito, meu Deus poderoso, Deus santo, desse propósito de oração, meu Deus poderoso, essa caixinha, Senhor amado, os Teus servos, as Tuas servas colocaram ali, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, sabemos que tem sonhos e projetos, meu Deus, ali naquele lugar, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, mas da Sua palavra que seus planos e seus projetos são maiores do que o de cada um deles, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa realizar, meu Deus, que o Senhor possa operar na vida de cada um deles, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Senhor, que haja testemunho de vitória neste lugar, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, também te pedimos na tarde de hoje, Senhor, como igreja, meu Pai, vai de encontro com este caderno de oração, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, quantas vidas ali, Senhor, quantas famílias, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, o Senhor conhece a cada um pelo nome, a cada um pelo sobrenome, Senhor, são tantas que não podemos aqui ficar falando no dia de hoje, mas o Senhor conhece a cada um ali. Mas em nome de Jesus Cristo, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa, Senhor, derramar do Teu poder e da Tua unção sobre a vida de cada um deles, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu nome, na tarde de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Se tiver alguém enfermo ali, meu Deus poderoso, Deus santo, que o Senhor entre com a Sua cura, meu Pai, porque diz a Sua palavra que sobre si, o Senhor levou as nossas dores, as nossas enfermidades, ó Pai querido, Pai amado, eu profetizo a cura sobre essas vidas na tarde de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus poderoso, Deus santo, eu te peço, meu Pai, vai de encontro, meu Pai, com aqueles que estão presos no vício, meu Pai, aqueles que estão presos, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa libertar na tarde de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Eu uno a minha fé com a fé do Teu povo, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, entra com o Seu poder sobre essas vidas, ó Pai. Senhor, aqueles que estão precisando de uma porta de emprego na tarde de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, Deus que abre portas onde não há porta, Pai querido, Pai amado, eu profetizo as portas abertas na tarde de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Também te peço, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, nessa tarde, Pai, repreenda esse espírito de divórcio, Senhor amado, Deus santo, que tenta assolar essas famílias na tarde de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Senhor, só o Senhor contempla o que esses casais estão passando na tarde de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. O inimigo, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, veio para matar, roubar e destruir, mas nós, em nome de Jesus Cristo, profetizamos vida, ó Pai, sobre esses casais na tarde de hoje,
Pai querido, Pai amado, Deus Santo, e o que o Senhor uniu, o homem não venha separar, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, vai de encontro na tarde de hoje, meu Pai, quebra esse espírito, repreenda esse espírito, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, familiar, meu Pai, lança por terra na tarde de hoje, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, que o Senhor possa unir essas famílias na tarde de hoje, Pai, vai de encontro, Senhor, com cada vida, com cada lar, com cada família, Senhor, é que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Oh, glória. Estou tentando garimpei aqui mesmo. Amém? O pastor Leandro colocou aqui, né? Na tarde de hoje está conosco já algumas pessoas. Já vou falar tudo e depois a gente vai orar por todos na tarde de hoje. Amém? Em específico, a nossa irmã Gigi Germano pediu oração pela família e pela vida do André. Amém? A nossa irmã Idalina, a Gigi Germano, a Lilian Félix, o pastor Valdir, a Tati Próspero, o Jair Araújo e a dona Ângela, a Jaqueline, a Rosimeire, a Kelly Dias, a dona Cleusa, o Carlos Alberto, a pastora Elisângela, Roque Inácio, Vanessa Crispim, Márcia Maria, Solange Belíssimo, Célio Francisco e Fernando Costa. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos estar orando para a vida de cada um de vocês na tarde de hoje. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, Santo de Israel. Nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento, Senhor, a vida de cada um, Pai. Nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo que ligou, meu Pai. Ah, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo está assistindo essa live, Senhor amado Deus Santo, Pai. Deus tremendo, só o Senhor contempla, Senhor, a situação de cada um na tarde de hoje, meu Pai querido, meu Pai amado. Jesus. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, foi falado de fé na tarde de hoje, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu uno a minha fé juntamente com a fé do teu povo para te pedir, Senhor. Vai de encontro com esta causa impossível, meu Pai. Diz a sua palavra, verá impossível para ti, Senhor. Então, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, Deus Santo, Deus tremendo, vai de encontro nessa tarde com a família ali da irmã Gigi, irmão, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, eu te peço, Senhor, Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, vai de encontro com a vida do André ali, Senhor amado Deus Santo, Deus poderoso, Deus de glória. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, sobre cada um deles, ó Pai, sobre cada lar, sobre cada família na tarde de hoje, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, só o Senhor contempla a situação de cada um, Pai. Muitos perderam entes queridos, muitos perderam amigos, muitos, meu Deus poderoso, Deus Santo, estão passando por processos, ó Pai querido, Pai amado Deus Santo, Deus tremendo, que muitas das vezes, ó Pai, está difícil, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, a caminhada, mas em nome de Jesus Cristo te pedimos como igreja na tarde de hoje, Pai. Vai entrando nessa causa, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, vai mudando a história, Senhor. Ah, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, eu te peço, Senhor, sobre cada um deles, ó Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, que eu possa, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, no próximo culto, Pai querido, Pai amado, estar aqui, dando testemunhos de vitória, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, porque eu creio, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, a sua palavra não volta vazia, Senhor. Eu te peço na tarde de hoje, em nome de Jesus Cristo, sobre cada um deles, Pai. Vai de encontro nessa tarde em nome de Jesus Cristo, porque cremos, ó Pai, que a oração do justo tem muito em seus efeitos, ó Pai. Verdade, então nessa tarde, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, vai de encontro, Pai. Cumpra, Senhor, cumpra o seu querer, a sua vontade, meu Pai. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Algum recado nessa? Só que domingo é Santa Ceia. Domingo é Santa Ceia e culto presencial, que puder vir e compartilhar conosco a Santa Ceia do Senhor Jesus. Glória a Deus. Às 9 horas da manhã, Rua Vicente Antônio de Oliveira, ponto final da Vila Mirante. Número 4. Número 4, né? Vou dar a bênção apostólica que nós vamos estar encerrando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Que o amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, juntos nós dizemos amém. Glória a Deus. Oh, glória.